coordenadoria da Prefeitura ou para órgãos como a Câmara, a Proguaru, o SAIM e o Instituto de Previdência. Veja agora como foram as primeiras 11 audiências. O primeiro dia de audiências públicas da LDO, 3 de junho, começou com a apresentação das diretrizes orçamentárias da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário Luiz Carlos Teodoro destacou a desburocratização para o licenciamento e a abertura de empresas. Ele também chamou a atenção para metas da Secretaria, como a criação do Parque Tecnológico e da Cidade do Saber. Já na apresentação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os vereadores e cidadãos presentes fizeram perguntas sobre os impactos do Rodoanel na periferia e no meio ambiente. Quais as compensações que a Secretaria SDU vai acompanhar dentro do Rodoanel? O secretário Benedito da Silva afirmou que já está estruturando um monitoramento das ações de compensação. O desafio colocado em primeiro lugar para nós é saber qual é a destinação que está sendo dada para as famílias que estão sendo retiradas. Na última audiência do dia 3, o secretário de Finanças, André Castro, se comprometeu em aprimorar o cadastramento do ISS para aumentar o número de contribuintes e a receita. Os vereadores cobraram uma previsão do programa de isenção de IPTU retroativa. Segundo André, o programa Guarulhos Legal ainda depende de avaliação. O dia 4 teve início com a exposição das metas da Secretaria de Segurança Pública para 2014. O objetivo é aumentar o número de policiais e de viaturas para a GCM, com mais carros, motos e bicicletas, e ampliar o serviço de videomonitoramento na cidade. O orçamento da pasta neste ano é de pouco mais de 45 milhões de reais. Com um orçamento de quase 25 milhões de reais em 2013, a Secretaria de Assuntos Jurídicos pretende criar uma Defensoria Pública Municipal. O órgão vai auxiliar juridicamente moradores da cidade em causas de regularização fundiária, principalmente em áreas de risco e sujeitas à reintegração de posse. O secretário Abdo Maslum, da Secretaria de Assuntos Legislativos, destacou a relação entre a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Entre as atribuições da Secretaria estão o recebimento e respostas aos requerimentos enviados pelos vereadores. Só este ano já são mais de 800. Na primeira audiência do dia 5 de junho, Genilda Bernardes, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, afirmou que 33 crianças que ficavam nos faróis já foram retiradas dessa situação. Restam ainda 8 delas para serem removidas de pontos fixos na cidade. Entre as propostas apresentadas pela Secretaria está, entre outras ações, a criação de 2 centros de referência da assistência social e mais 5 centros itinerantes, além de 2 centros de referência especializados da assistência social. A meta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer é investir na iniciação esportiva. Segundo o secretário Wagner Freitas, contratar atletas prontos fica muito mais caro para o município. Ele pretende construir 10 quadras de grama sintética na cidade. O orçamento da Secretaria de Educação para 2014 será de quase 733 milhões de reais, um crescimento de 14% em relação a 2013. O principal objetivo é construir mais creches e ampliar os serviços das que já existem para que as mães possam trabalhar e ter onde deixar os filhos. Um total de 27 creches já aprovadas pelo governo federal. Já estão aprovadas. 11 delas, nós já assinamos o termo de convênio e estamos com o processo, montando o processo de licitação. Já a Secretaria de Saúde quer, em 2014, reformar e ampliar o número de unidades básicas de saúde na cidade, além de incrementar o programa Saúde da Família. A contratação de novos médicos e a terceirização dos serviços nas UPAs e no HMU não estão descartadas. O secretário do Meio Ambiente, Luiz Henrique Zanetta, fixou como metas a elaboração de projetos para usar o Fundo Ambiental de Guarulhos, com saldo de R$ 1.700.000, a revitalização do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Guarulhos, o CONDEMA e a mecanização das equipes de podas de árvore.
Promovido pela Câmara e pela Prefeitura, o selo ambiental reconheceu 101 projetos sustentáveis da nossa cidade, além de ter entregue 22 troféus de homenagens a pessoas que contribuem com o município, e em especial com o evento. Autoridades, convidados e homenageados participaram da cerimônia de premiação do selo ambiental na cidade. Com iniciativas de pessoas ligadas à questão da preservação do meio ambiente, o projeto, criado por uma ex-vereadora 10 anos atrás, cresceu desde o início. A primeira premiação foi com apenas 15 pessoas premiadas, e agora a gente tem centenas de pessoas e muitos outros que sequer tiveram tempo, porque trabalham muito, eu sou testemunha disso, não conseguiram protocolar dentro, dos critérios, que é muito importante a gente abraçar a causa ambiental com amor, com carinho. Com pessoas e entidades premiadas por suas iniciativas em preservar o meio ambiente, a grandiosidade do evento agradou ao secretário da pasta, que ressaltou a importância de trabalhar os projetos ao longo do ano. Uma preocupação de divulgar ao longo do ano os projetos que foram escolhidos. Então eles vão ser menos esquecidos, porque também se o selo for só um evento, só as pessoas que comparecem conhecem os projetos e mesmo assim superficialmente. Então a partir dessa edição já tem essa preocupação de manter esses projetos sendo visitados, sendo avaliados e até publicados, porque o importante é a gente copiar boas práticas e bons exemplos. Digo nós todos, poder público, cidadãos, empresas. Então eu acho que esse é o grande mérito do selo. Com casa cheia, os ganhadores da noite falaram orgulhosos de seus projetos e não esconderam a alegria por serem homenageados. A gente tem cobertura verde com parreiras, produção de mudas, bonsais, compostagem. A gente faz o pneu, que hoje seria lixo, nós transformamos ele em luxo, peças utilitárias, Mas assim, sempre visando o quê? Limpar as vias públicas, E hoje, como foco principal, a dengue, O Guarulhos está fazendo um trabalho legal em cima da dengue e eu contribuindo da minha forma, Tirando meus pneus e criando minhas artes. Sensacional, é uma oportunidade muito grande, uma visibilidade, porque é só assim que nós vamos conscientizar as pessoas que a reciclagem não é só uma questão ambiental, mas uma questão social também. Satisfeito com o sucesso do selo ambiental, o prefeito Sebastião Almeida ressaltou a importância da atitude de cada um em preservar o meio ambiente. Através de pequenas ações, com pequenas atitudes, você pode tornar a cidade melhor, a sua rua melhor e o seu bairro melhor. Às vezes uma atitude simples, aquela de pegar o lixinho, ao invés de jogar no chão, deixa eu colocar o lixo no local adequado, procurar uma lixeira para poder fazer o descarte desse material. São atitudes simples que têm um resultado grande no final, porque é o lixinho de um, o lixinho de outro, que acaba indo para os bueiros e quando vem a chuva, traz problemas de enchente e grandes consequências para a vida de todo mundo. Eu acho que a mensagem maior que a gente tem aqui hoje é que o valor das pequenas coisas, se for seguido por cada cidadão, é assim que a gente constrói um mundo melhor e uma cidade melhor. Veja no próximo bloco outras 14 audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre elas, a que discutiu as metas da Câmara Municipal de Guarulhos. Nós voltamos em 2 minutos. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Nós voltamos com o giro da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
um orçamento de R$ 123 milhões, a Proguaru realiza a limpeza e a manutenção da cidade. No ano que vem, a empresa de economia mista tem a missão de construir 3 centros de educação unificados, os CELS, uma creche e 2 unidades básicas de saúde, além de reformar outras 34 UBSs. A Coordenadoria de Relações Internacionais é a única do governo municipal que ganha mais recursos do que gasta. Com um orçamento de R$ 440 mil neste ano, a coordenadoria espera arrecadar mais de 700 mil com projetos em vários países. O coordenador de assuntos aeroportuários, Paulo Carvalho, falou sobre a capacidade de operações do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele acredita que as reformas feitas recentemente em pistas e terminais são suficientes para atender ao público. O orçamento da pasta é de R$ 1.164.000. O valor é usado somente para pagamento de funcionários. Segundo o responsável pela Coordenadoria da Defesa Civil, Paulo Vitor Novaes, eles trabalham sobre 4 vertentes: prevenção, socorro, assistência humanitária e reconstrução. Sobre as áreas de risco na cidade, Paulo Vitor afirmou que o prefeito Sebastião Almeida autorizou a contratação de uma empresa para mapeamento de locais de risco. Segundo ele, os últimos dados são de 2004. Entre as ações programadas pela Coordenadoria da Juventude estão a Feira do Estudante, a Bicicletada da Juventude, Grafite à Cidadania, entre outros. As informações foram passadas pelo gerente administrativo Carlos Alberto Marques. A coordenadora de Políticas para as Mulheres, Maria Helena Gonçalves, afirmou que a principal meta da pasta para o ano que vem é implantar mais 2 casas da mulher na cidade. Hoje, Guarulhos conta com 6 unidades, 5 na periferia e 1 no centro. A intenção também é construir uma casa-abrigo. Nesse sentido da autonomia e da equidade, com palestras, com programas, com espaços de conscientização e de execução de ações que permitam à mulher adquirir essa autonomia que muitas vezes é a causa, é o que alimenta a situação de violência a que muitas estão sujeitas. A Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida aposta na criação da calçada cidadã como grande meta para o ano que vem. O projeto envolve a contratação de idosos para campanhas de conscientização, para que as calçadas sejam reformadas pelos moradores para atender aos deficientes. Com cerca de R$ 16 milhões no orçamento, a coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Grussi, quer muitas obras para o ano que vem. Estão previstas as construções de uma lavanderia e um mercado popular, além de uma casa para as trabalhadoras domésticas. O secretário de Comunicação, Justino Pereira, apontou que o orçamento previsto para a pasta é de 0,4% do total do município, quando o recomendável seria 1%. A meta para 2014 é melhorar e ampliar a comunicação da Prefeitura com os cidadãos, por meio da internet. Já o chefe da Secretaria de Governo, João Roberto Moraes, apresentou o orçamento total da Prefeitura, previsto para 2014, na ordem de R$ 3 bilhões e 600 milhões. Ele apontou que as 2 maiores despesas da Prefeitura são com pessoal, R$ 1,5 bilhão, e com manutenção, R$ 1 bilhão e 300 mil. O nosso, particularmente, por ter o tamanho que tem, por ter a população que tem, ele tem um custo elevadíssimo e, por outro lado, tem necessidades muito grandes. Nós temos que conseguir dar conta das necessidades da cidade, equilibrando o orçamento, que é sempre menor do que o necessário para dar conta das necessidades, mas a função do governo é, a partir das prioridades, buscar esse equilíbrio e manter esse equilíbrio até para poder atender a lei. O secretário da Chefia de Gabinete, Hélio Arantes, explicou que a pasta cuida do expediente do prefeito e do contato do chefe do Executivo com secretarias e órgãos. As diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal foram apresentadas pelo responsável da Diretoria de Planejamento e Controle de Despesas, Wagner Camargo de Oliveira. Ele afirmou que o orçamento da casa é de cerca de R$ 78 milhões. Em relação ao valor referente a contratos do ano corrente, 80% dos recursos já estão empenhados, ou seja, estão reservados para fins específicos.
Segundo Miguel Choueiri, presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais, o IPREF, os recursos estão na casa dos 118 milhões para este ano. O IPREF é um administrador que repassa esta quantia. A maior parte do recurso é destinada ao pagamento de benefícios. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, arrecada quase 438 milhões de reais, segundo a apresentação do diretor Heraldo Marcon. As despesas alcançam o mesmo patamar. Somente a Companhia de Saneamento Básico, Sabesp, são repassados cerca de 105 milhões. O SAAI compra cerca de 80% da água utilizada na cidade. Foram realizadas também audiências de outros 9 órgãos públicos. O Jornal da Câmara apresenta um resumo das discussões na próxima edição, na segunda que vem. Ou você pode acessar o site da Câmara, camaraguarulhos.sp.gov.br. Agora, os vereadores têm até amanhã para apresentar emendas no projeto de lei. A comissão que acompanha a LDO vai se reunir no dia 20 de junho para analisar as emendas uma a uma e ocorrerá uma votação nominal a favor ou contra a emenda. Seguem para a apreciação do plenário apenas as emendas aprovadas na comissão. O vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, apresentou um projeto de lei que vai garantir transporte coletivo na madrugada. Ele quer que os ônibus rodem durante 24 horas. A repórter Eliane Anjos conversou com o vereador sobre o assunto. Olá, você em casa que assiste o Jornal da Câmara. Nessa edição, nós vamos falar sobre transporte público 24 horas. Esse é o tema do projeto do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Nós vamos conversar com ele agora, tirar as nossas dúvidas sobre esse projeto. Olá, vereador. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Inicialmente, a gente gostaria de saber qual que é o objetivo principal desse projeto. O objetivo principal é de atender a demanda que a gente sabe cada vez cresce ainda mais na cidade de Guarulhos, já que é uma cidade de quase 1.400.000 habitantes. Uma cidade que eu acho que não deve ficar com essa síndrome de cidade bucólica, de uma cidade do interior. Eu acho que Guarulhos já tem uma capacidade tão grande habitacional, com muitos moradores, muitos munícipes que fazem uso, muitas vezes, desse sistema de transporte de madrugada, por exemplo, como são os funcionários do aeroporto, a gente pode pontuar. O que motivou o senhor a elaborar esse projeto? Foi algum pedido de morador? O que inspirou o senhor a elaborar ele? Sim, foram os pedidos de alguns moradores, até alguns funcionários também do aeroporto, que fazem uso de linhas que, quando chegam muitas vezes no ponto de ônibus, já não existe mais ônibus para passar naquele determinado horário. E pessoas também que às vezes têm que entrar no seu trabalho num horário que não existe o horário por parte da empresa de ônibus para fornecer o serviço adequado para esse usuário. Bom, hoje, atualmente, Guarulhos conta com 5 linhas de ônibus noturnos, entre essas linhas, tem uma fazendo, por exemplo, Vila Galvão, Parque Santos Dumont, Vila Galvão e também aí outras localidades, Pimentas, algumas linhas também no Pimentas. A ideia é ampliar o número de linhas? Sim, com a ampliação das linhas, dessas linhas de ônibus, a gente vai atingir todos os munícipes da nossa cidade e também a gente pode também dizer a respeito da nossa lei seca. Já que estão pegando tão pesado a nossa lei seca, a gente tem que melhorar sim o sistema de transporte, para que as pessoas possam ter também o seu momento de lazer e voltar com segurança para casa. E com que frequência funcionariam essas linhas? Claro que com a menor demanda de pessoas usando essas linhas de ônibus no horário mais escasso, vamos colocar assim, a gente pode fazer um estudo junto com algumas empresas de ônibus e colocar essas linhas de ônibus em horários mais intercalados, de 1 em 1 hora, por exemplo, mas que possa ter sim a possibilidade dele retornar para o seu lar. Bom, em Porto Alegre já existe um serviço de ônibus noturno, inclusive se chama Circular Balada Segura. E só que a empresa que faz a operação desse serviço, uma empresa pública, a Carris, ela aponta que dá prejuízo manter esse serviço nesse horário. Como que seria feito para viabilizar o ônibus 24 horas aqui em Guarulhos? Como eu falei, Guarulhos tem as suas particularidades, justamente até pelo o tamanho do nosso aeroporto, que ainda vai crescer ainda mais, se tornando aí um dos grandes aeroportos do mundo.
Eu acredito que a gente tem que ter sim essas linhas, não apenas para como essa balada segura que foi implantada em Porto Alegre, mas sim como uma funcionalidade melhor para os funcionários de algumas empresas e no caso do aeroporto também. Bom, vereador, a gente agradece a sua participação no Jornal da Câmara. Muito obrigado a todos os ouvintes e às pessoas que nos assistem. Então, você continue acompanhando aí a tramitação desse projeto conosco no Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara acompanhou a atuação do vereador Marcelo Seminaldo, do PT, no bairro Vila Galvão. Veja na reportagem a seguir. Iluminação na praça, na esquina das ruas Princesa Isabel e 18 de fevereiro, calçamento novo em parte da Praça Nossa Senhora da Aparecida, no Jardim Vila Galvão. Esses são resultados de reuniões e ofícios enviados pelo vice-presidente da Câmara, Marcelo Seminaldo, do PT, que ingressou na Casa de Leis este ano. Eu já fui atrás nas secretarias apresentando o projeto e aí aconteceu do projeto sair, né, e a gente descobrir que havia um recurso na Secretaria de Educação que poderia ser implantado aqui para fazer pelo menos a troca, a reforma das calçadas. Todo dia, a montadora de tacógrafos Virgínia caminha ao redor da praça por meia hora. Ficou melhor para caminhar, né? Porque o piso é mais lisinho, não está quebrado. Então facilita a caminhada. Que façam isso, essa calçada na praça inteira, que melhore os brinquedos para as crianças. Tenho filha e ela pede para vir brincar aqui na praça, mas só tem a balança e o escorregador. Porque o resto não tem, está quebrado. A revitalização é um projeto maior que a gente visa trazer para cá, que inclui a troca do playground, uma quadra poliesportiva no meio da praça também, a plantação de árvores aqui para dar uma sombra melhor. Eu estudei nesse parquinho, a gente chamava de parquinho na época, né, CEMEI, que está aqui, e aí brinquei no playground dessa pracinha aqui também e acompanhei esse processo que ela foi precisando de manutenção e foi ficando. A atuação de Marcelo Seminaldo no Jardim Vila Galvão vem de longe. Desde 2007, ele preside a Associação de Moradores da Vila Galvão, a Amovila, que é uma instituição que oferece cursos gratuitos de dança do ventre, jazz, esportes como capoeira, jiu-jitsu, muay thai e também cursos de gestão administrativa, informática, cursos de cabeleireiro. Essa instituição ela atende 700 alunos por mês. No ritmo, a aposentada Dagmar Silva aproveita o tempo ocioso para fazer informática, dança de salão, culinária, além de dança do ventre. Sempre quis fazer dança do ventre, mas é caro. Então, é difícil você achar professora. A Mohana é um amor, que ela mostra que a gente pode, tudo você pode. Aí eu posso, né? As aulas de jiu-jitsu reúnem campeões. Primeira colocada no 2º Campeonato Interregional do Esporte em 2011, Jussara se divide entre a suavidade da dança do ventre e a agressividade da luta. Ela já tem um sonho. Eu vejo muitas mulheres muito bem em campeonatos mundiais, ganhar nome e ir para frente mesmo, no profissional no jiu-jitsu, porque eu sou apaixonada pelo jiu-jitsu. Concentrados, os alunos de música aprendem os primeiros acordes. A aula é a mais procurada, com 149 pessoas em várias turmas. Antônio, que faz parte do grupo de dança de rua São Rafa Breaking, está assistindo às aulas há um mês. O sonho que eu tenho é ser um músico, né? Eu já tenho um envolvimento com dança, entendeu? Eu comecei a curtir a violão a partir da dança. É isso que me buscou a procurar o professor, a associação, para desenvolver isso, que a dança com o instrumento, entendeu? Se não é eu quem vai fazer você feliz, se não é eu quem vai fazer você feliz, guerra. Eu não acredito em dom, assim, a pessoa nasceu com aquele dom, eu acredito que a gente pode fazer, todo mundo tem capacidade, né, para conseguir tocar um instrumento, qualquer instrumento, assim, só querer mesmo, ter força de vontade. O vereador mantém as 19 modalidades de cursos da Amovila com a ajuda de voluntários, professores que recebem ajuda de custo e recursos próprios. O que eu posso fazer é trabalhar com a Secretaria de Cultura e tenho certeza que a gente vai trabalhar junto essa questão para melhorar ainda mais o aproveitamento dos pontos de cultura
aqui em Guarulhos, que eu tenho certeza que a gente pode potencializar e muito com a nossa experiência aqui da nossa Movila. Aluno iniciante de violão, por enquanto, o Seminaldo prefere participar soltando a voz. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho. Se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Nós voltamos já com o resumo das sessões ordinárias da última semana. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com/TV Câmara Guarulhos e saiba mais. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. As empresas de telecomunicação, NET, Vivo e GVT começaram a fazer a retirada da fiação solta na cidade na última quarta-feira, após a segunda reunião com os vereadores no início da semana passada. Nessa ocasião, a EDP Bandeirante, responsável pelos postes da cidade, apresentou o plano de ação para iniciar os trabalhos. A reunião aconteceu na sala da presidência da Câmara e contou com a presença de 15 vereadores, do gestor executivo da EDP Bandeirante, de representantes da NET, GVT e Vivo e das secretarias de Obras e de Transporte e Trânsito. A EDP Bandeirante se responsabilizou pelos cabos de telefonia soltos e se comprometeu a coordenar o trabalho de retirada e adequação dos fios, que será feito pelas empresas de telecomunicação. A gente pretende, num primeiro momento, iniciar através dos circuitos centrais para a periferia e, em paralelo, com as denúncias dos vereadores nos pontos que eles entenderem críticos pela periferia, nós também estaremos fazendo a regularização. A gente pretende, nesses próximos 6 meses, resolver todos esses desconfortos visuais que nós temos hoje em dia. A reunião aconteceu depois que o vereador Novinho Brasil, do PTN, fez uma denúncia no plenário da Câmara sobre o excesso de fios soltos e colheu assinaturas de parlamentares em 23 de maio para instituir uma comissão especial de inquérito, a SEI, para investigar a EDP Bandeirante. Como eles compareceram, as 4 companhias que são as principais responsáveis se propondo aqui para esta casa, não só para
os componentes da CEI, mas como para os 34 vereadores, com presença da imprensa, com tudo, em imediatamente montar uma frente de trabalho, ou seja, um grupo de trabalho para começar a solucionar o problema, é lícito, é legítimo que a CEI seja suspensa. O vereador Geraldo Celestino, do PSDB, comunicou no início da reunião que, mesmo antes da proposta da CEI, havia feito uma representação contra a empresa no Ministério Público. Vai sair uma ata dos trabalhos, eles vão dar um prazo de início dos trabalhos, e eu, com essa ata, eu vou comunicar ao Ministério Público para congelar a ação, e se eles não cumprirem o que for estipulado, que foi combinado aqui nessa reunião, eu volto a pedir a reabertura do inquérito. Os vereadores vão acompanhar a retirada da fiação em excesso por meio de um grupo de trabalho formado pelos vereadores Novinho Brasil, do PTN, Toninho da Farmácia, do PRP e Pastor João Barbosa, do PRB. Na quarta-feira, dia 12, a EDP Bandeirantes solicitou o prazo de 1 ano para encerrar o trabalho de retirada do cabeamento solto. Confira agora a agenda da Câmara de Guarulhos nesta semana. As atividades serão no plenário da Casa. Na terça, às 14h, acontece a 35ª sessão ordinária. Na quarta, 13h, está marcada uma reunião executiva do Parlamento Jovem. Depois, às 19h, uma sessão solene será realizada para a Assembleia de Deus. A 36ª sessão ordinária será às 14h de quinta. Na noite de sexta, às 7h, ocorre ato público contra a redução da maioridade penal. Sábado de tarde, acontece um evento da juventude do PSDB. O cônsul da Costa do Marfim visitou o Legislativo de Guarulhos na quinta passada. O cônsul da Costa do Marfim, Tibe Bigoli Blaise, subiu à tribuna na quinta-feira passada para anunciar a abertura da CICBA, Câmara de Indústria e Comércio Brasil-África, na região de Guarulhos e Alto Tietê, além de pedir apoio e comunicar o convite feito ao recém-empossado vereador Rogério dos Santos, do PSD, para presidi-la. O diplomata é presidente nacional da instituição. Hoje, os dados estatísticos comerciais entre o Brasil e a África são muito baixos. O Brasil participa na economia da África em apenas 4%. Do ano 2000 ao ano 2010, esse dado pulou de 5 bilhões de dólares para apenas 25,6 bilhões de dólares. A CICBA existe desde 2007 e tem unidades regionais em 14 cidades brasileiras. A de Guarulhos será a 15ª. A sede guarulhense será inaugurada entre os dias 23 e 25 de julho no Parque Renato Maia. O objetivo é ampliar as relações comerciais entre Brasil e África com a entrada de mais recursos para Guarulhos. Para o vereador Rogério Santos, do PSD, a cidade pode se beneficiar muito com a participação na CICBA. Nós queremos ofertar projetos de casas populares, queremos ofertar projetos de intercâmbio com universidades, inclusive da nossa cidade. Queremos ofertar mão de obra qualificada para gerar mais mão de obra qualificada na África, já que lá é muito precário. Queremos ofertar produtos de primeira necessidade que a África não tem. Saí satisfeito daqui porque eu vi que na Câmara de Guarulhos o vereador fiscaliza, o vereador legisla. Parabéns para vocês. Na sessão da última terça-feira, 11 de junho, 6 itens do grande expediente foram votados pela Casa. Entre os assuntos estão requerimentos de informações sobre beneficiários do programa Bolsa Família, de autoria do vereador Geraldo Celestino, do PSDB. Pavimentação asfáltica na Vilani e Cabo Sul, dos vereadores Elmer Japonês, do PSC, e Cícero Mossoró, do PSDB. Um item referente à solicitação de cópias de todos os contratos de locação e seus aditivos dos imóveis locados pela Prefeitura, também de autoria do vereador Cícero Mossoró, do PSDB, foi rejeitado pela Casa.
A ordem do dia teve 3 itens deliberados pela Câmara. Entre eles, aprovado em primeira discussão e votação sobre realização semestral de procedimento de inspeção sanitária e coleta de amostra das águas dos reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde do município, de autoria do vereador Guti, do PV. Na quinta-feira, 13 de junho, aconteceu a 34ª sessão legislativa. No grande expediente, item referente à informação sobre acesso para cadeirantes no Jardim Jovaia foi aprovado pela Casa e outro referente à solicitação de cópias de contratos firmados com empresas de coleta de lixo domiciliar e hospitalar na cidade foi rejeitado, ambos de autoria do vereador Cícero Mossoró, do PSDB, que já deixou a suplência da Câmara. Na ordem do dia, o item referente à aprovação das contas da Prefeitura no exercício financeiro de 2009 foi aprovado. Ainda durante a sessão, Rogério dos Santos, do PSD, assumiu como suplente. Ele fica por 15 dias com a cadeira do vereador Eduardo Soutur, do mesmo partido. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e também no Facebook. A programação da TV Câmara vai ao ar às tardes, de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões você assiste sempre às 1:45. Até a próxima segunda.